paralelo exato eh, para o primeiro texto, não é? Exato. Porque depois ele vai até falar em termos eh, do perdão. Deixa eu abrir, né, para lembrar Uhum. exatamente, né? Para que os seus pecados sejam cancelados. É o perdão dos pecados. Sim. Então, essa questão aqui de capítulo 3, temos que ler o livro de Atos como foi escrito e como foi feito para ser lido. Não para você ir num versículo e tirar do contexto e para dizer: "Ah, aqui não fala do batismo, então o batismo não é necessário Aí para a você tá salvação", tá não é? separando, né. Né, pare com Tá isso. separando todo, O né. livro foi feito para ser lido, assim, desde o início até o fim. Então, se você vai ler versículo 19, pressupõe que você já leu o capítulo 2. Sim. Então, se você vai direto para o, né, capítulo 3, ou se a palavra de Paulo para o carcereiro filipense, Uhum. aí você vai tirar um versículo aí: tá vendo? Ele diz: "É só para crer". Pare com isso, por favor, pare com isso. Leia o documento todinho, e aí você vai entender. Quando Sim. você está procurando um versículo para provar a sua doutrina denominacional, tem pessoa que diz aí: "Ah, você pode fazer com que a Bíblia fale qualquer coisa, né". Sim, Verdade. sim, se você não está lendo como foi criada, né, a Bíblia criada para ser lida, se você vai tirar do contexto, vai tirar uma frase, tudo bem. Isso você pode falar não somente sobre a Bíblia, mas sobre qualquer coisa, ou sobre uma fala sua, Uhum. né. Eu pego Verdade. uma frase do Valdizan e eu vou tornar ele, assim, num herético, assim, impossível, não é? Verdade. Se eu tiro do contexto. Então não é só a Bíblia que você pode falar, nesse sentido, não é? Eu ia falar outra coisa e eu esqueci. Falei alguma coisa enquanto a minha mente aí Refresco, né. tenta Então, você percebe que quando o apóstolo Pedro tem uma coisa que é interessante aqui, né, para contextualizar, né, com nossos dias também, é que a partir do momento que é feita a cura do aleijado, você vê que a composição, né, a plateia ali é tudo de pessoas religiosas, né? São sim. pessoas que disseram: "Estão buscando a Deus". E quando esse milagre acontece, as pessoas se voltam para Pedro, né. Então eles é algo, assim, estranho, né, porque as pessoas estão buscando a Deus, e muitas vezes hoje em dia também a pessoa está buscando um operar de Deus, uma coisa assim, e quando Deus abençoa, vamos dizer assim, a pessoa corre para outro canto, né. É natural, os crentes que precisam de fé. São os cristãos que precisam de Deus, né? E essas pessoas se voltam. E o apóstolo Pedro, ele não diz: "Ah, que bom que vocês reconheceram que eu sou o grandão, eu sou o cara, eu sou o pastor, eu sou o apóstolo". Não, não. Isso que está acontecendo é da parte de Deus, ou seja, pela fé no nome de Jesus, é que esse homem, né, esse mesmo nome, fortaleceu esse homem que agora vede e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, e aí a fé vem por meio de Jesus, e o apóstolo Paulo vai escrever isso em Romanos também, Uhum. deu a este saúde perfeita na presença de todos vocês. Então ele atribui a Jesus, não a ele mesmo, essa questão, ou seja, mas Deus, assim, 18, cumpriu o que dantes anunciaram por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então, essa mensagem, né, ela é uma forma de direcionar as pessoas não para Pedro, né, mas jogar, de glorificar o nome do Senhor. E aí, quando ele escreve fala aqui no versículo 19, arrependei-vos é a mesma palavra que está usando lá em 2,
Mas aqui na sequência, em vez de batismo, ele usa a conversão, Sim. né? Para seguir dizendo a mesma coisa, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Porque converter substitui batizar aqui, para serem cancelados os vossos pecados. Então, quando você lê, você vai entender que a conversão e o batismo aqui significa a mesma coisa e tem o mesmo propósito, que Isso. é para cancelar o pecado. E aí ele diz, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Então, toda a repetição, né, do que ele já falou lá atrás nunca vai assim, nunca vou incluir o texto todo, né? Mas ele não está aqui contrariando o que ele havia dito lá. Pelo contrário, ele está confirmando o que Sim. ele já havia falado antes, né? E ele está valorizando ainda mais esse passo que é o batismo, quando ele qualifica o batismo como aquele ponto de conversão. Antes do batismo, você não é convertido. É nesse sentido, assim, tem muitos problemas no catolicismo quanto a esse ensinamento, mas uma coisa que eles entendem muito bem, estão corretíssimos, é que antes de você receber o batismo, você é o quê? Você é um pagão. Pagão, é verdade. Você é um pagão. E, de fato, quem não recebe o batismo, e eu diria assim para os protestantes, se você ainda não recebeu o batismo bíblico em nome de Jesus Cristo, a imersão na água para o perdão dos pecados, precedido pelo arrependimento, rapaz, você é um pagão, porque você não foi convertido ainda à palavra de Deus. Porque é isso que diz a palavra de Deus. E você está assim, levantando lá a palavra, a Bíblia, como se fosse, né, autoridade, e você não segue, né? Você pertence a um grupo lá, que provavelmente tem um nome que nem se encontra aqui, que faz parte de um sistema faccioso, que se chama protestantismo, e você ainda afirma que está seguindo a Bíblia, você é um pagão. Sim, verdade. Tem uma coisa que eu quero inserir aí, Randall, é que a questão do batismo, né, no mundo religioso, Aham. eles não dizem assim, você vai ser batizado. E eu acho que nós deveríamos até pensar sobre isso. Nós fomos batizados com o Espírito Santo. E essa pergunta eu falo assim, porque no mundo religioso ele diz assim, você foi batizado com o Espírito Santo? Mas eles separam do ato do batismo. E aí o batismo, eles chamam o batismo nas águas. Então, é como se há o batismo nas águas e o batismo, eu não sei se ele diz com o Espírito Santo ou se é no Espírito Santo, acho que é com o Espírito Santo. Mas nós precisamos, primeiramente, antes de responder essa pergunta, entender que nós e todas as pessoas que biblicamente são batizadas com o Espírito Santo. Então, não há necessidade da gente citar, por exemplo, fui batizado nas águas. Eu acho, até porque esse termo, não sei se ele aparece bem aí para gente, se tem uma ênfase nele dentro do Novo Testamento, né? A grande ênfase ali, no capítulo 2, aqui no capítulo 2, é que as pessoas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, no capítulo 5, versículo 32, vai dizer que ele já está disponível para todos aqueles que creem. Então, quando a gente diz batismo nas águas, é como se a gente tivesse uma outra ocasião onde vai ter um outro batismo, onde o Espírito Santo vai estar sendo concedido, coisa parecida. Isso é doutrina pentecostal. Exato. O batismo essencial é o batismo com o Espírito Santo. Agora, primeiro, não estão levando em conta o significado da palavra batismo, porque por isso que eu, tanto quanto possível, eu falo imersão.
Você não imerge uma peça de roupa com água. Você imerge uma peça de roupa na água. E as nossas versões não nos ajudam. Eles estão mostrando essa tendência denominacional de falar batismo com. Agora, em NVI, geralmente vai colocar uma nota de rodapé para dizer ou em. É correto. Mas as versões feitas por editoras protestantes querem agradar gregos e troianos. Eles querem vender seu peixe. Eles querem que todo mundo aceite sua versão. Então, eles não querem deixar ninguém fora. Eu acho que é por isso que não traduzem a palavra como imersão, que é o correto. E colocam lá batismo com. Não, você não. Isso nem faz sentido se você olhar o sentido original do texto. Então, por isso, Valdizan, que eu geralmente eu falo, é imersão na água para o perdão dos pecados. Isso exclui 99% dos protestantes e exclui os católicos também. Quando a gente vai falar sobre o batismo que Jesus autorizou, que Jesus mandou fazer, que Jesus ordenou que fizesse em todas as pessoas, é imersão na água para o perdão dos pecados. Isso é um sinal de que você que está nos ouvindo, é isso que ensina a Bíblia. Isso não é coisa do Randall, não é coisa de Valdizan, não é coisa de seita. Cada um desses pontos, alguém ensina. Alguém ensina. A imersão, os batistas ensinam. Os assembleianos ensinam. O batismo que é a imersão. Na água, exatamente. O elemento essencial é a água. Para o perdão dos pecados, felizmente os católicos ensinam isso. Não é? E outros grupos também. Pouquíssimos. Eu acho que os anglicanos também, né? Porque os anglicanos saíram diretamente do catolicismo, né? Lá na Inglaterra, né? No rei Henrique VIII, não é? Então, se não me engano, os anglicanos também ensinam. Eu acho que os presbiterianos, não tenho certeza não, viu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que a gente ensina ganha no mundo religioso que se autodenomina cristão. Porque aquilo que a gente ensina, todo mundo não, alguém ensina alguma parte, mas as pessoas não estão colocando essas partes juntas de uma forma correta, não é? Então, o que a Bíblia ensina, batismo, o que é? Não é por imersão, porque isso admite que podia ser por aspersão ou por derramamento. Aí que começa a argumentação. Não, batismo não é por imersão, batismo é imersão, no sentido bíblico da coisa. Eu tenho aqui, fiz parte da minha leitura ontem à noite da Bíblia na linguagem, Bíblia de Jerusalém, que é publicado pelas edições hoje Paulus. O meu exemplar é tão antigo que naquela época era Paulinas, né? Aí dividiram homens e mulheres ficaram paulinas e os homens ficaram Paulos. Eu acho que foi mais ou menos uma coisa assim. Olha a nota de rodapé aqui, é uma Bíblia de estudo. Olha a nota de rodapé aqui em Romanos capítulo 6. O banho por imersão na água sepulta o pecador na morte de Cristo, de onde sai com ele pela ressurreição como
nova criatura, homem novo, membro do único corpo, animado pelo único Espírito. Esta ressurreição, que só será total e definitiva no final dos tempos, se realiza desde agora por uma vida nova segundo o Espírito. Podia ser você que tinha escrito isso. Está corretíssimo. Exato. Porque o católico, ele não tem problema em admitir o que está dentro do texto, porque a sua tradição vale mais do que está escrito na Bíblia. Sim. Eles falam isso na cara, não é? Por que o sacerdote deles não pode se casar? Não tem nada escrito sobre isso, porque a tradição é que determina. Agora, só tem uma coisa aqui, um problema, que ele diz que a imersão na água é o sentido etimológico de batizar. Etimológico não, é o sentido próprio do termo, né, que é um sepultamento, nesse sentido, né? Você ainda está conectado? Sim. Porque caiu aqui e não consigo voltar. Ah, eu estou sendo avisado que caiu alguma coisa aí no YouTube. Será Caiu que alguma caiu? coisa no YouTube? Aham. Deixa eu ver aqui. Talvez seja eu, mas quando Ela falou que de repente é a conexão dela, mas eu tento voltar, joga para canções a capelas. ok. Ah, tá. No YouTube caiu, mas no site continua, tá bom? Ah, é? Tá. Ah, não, no site também não continua. Ela restabelece, tá bom? Ela Ok. restabelece. Ok. Tá joia. E para quem está acompanhando ou quem não está acompanhando, tá tudo sendo gravado e vai ser publicado depois na playlist lá do YouTube também, tá bom? Ok. Joia. Mas, é, mas para o católico, a tradição pesa mais do que o próprio texto bíblico. Então, ele não tem problema em assumir, em admitir que o significado de batismo é imersão. Agora, você tem protestantes aí que fazem de tudo para provar que aquela palavra original abrange assim qualquer ato que se pratica com água, mas não convence, né? Não Sim. convence. Então, tudo que a gente ensina, alguém ensina uma parte em algum lugar, mas as pessoas não juntam as peças como deveriam. Então, sai com um quadro errado Só pela da coisa. metade, né? Pois é. Então, meu irmão, assim, nós temos muitas. Talvez as pessoas que vão. Para quem vê o vídeo, para quem vê a gente falando aqui, de repente gostaria de ouvir alguém sendo bem direto, falar do batismo, das quantas. Aham. E parece que a forma como a gente está colocando é uma forma necessária, porque nos ajuda a entender melhor essa questão do batismo, muito mais do que simplesmente, você precisa ser batizado nas águas, é uma coisa muito superficial, né? Sim, E aí exato. a gente promove essa oportunidade de estarmos aprofundando a conversa com outras nuances ou com Uhum. outras formas de apresentar para realmente estar instigando, né, o ouvinte, o telespectador, a pensar um pouquinho fora da casinha, né, como a gente diz, Sim, né? Que não é simplesmente, vai ter batismo, e vai se batizar. Não é só isso, né? Tem muitas coisas envolvidas nesse processo. Então, eu creio que nós temos ainda, nós temos uma responsabilidade muito grande com relação a questão de ensinar mesmo, né? sim, Esses termos, esses pontos, e nós não temos pressa para fazer isso, não tem correria. Inclusive, eu deixei aberto aqui a fala no início para os irmãos perguntarem mesmo. Não pense que sua pergunta sim. minha pergunta não é importante, ou não é. Toda pergunta é importante, né? Que a gente possa estar aí comentando, que a gente possa estar enfatizando
esses assuntos para que a gente possa estar com os olhos bem limpinhos, né? E a Sim, consciência tranquila, né? sim. Como nós já falamos, né, a nossa preocupação é com a salvação de todas as pessoas. Nós não estamos aqui para ganhar, assim, né, um segmento de pessoas, para formar um, né, seguidores. Nós não estamos aqui como influenciadores, Sim. né, que ganham em cima do número de seguidores. Graças a Deus, cada congregação no Brasil é independente no sentido que é responsável, ela mesma, por tomar suas próprias decisões, custear seu próprio trabalho, e não depende de ninguém a não ser Jesus Cristo. Então, nós não estamos aqui impondo nada em ninguém. Tem gente que faz isso. Nós estamos aqui como serviço de ensino. Foi interessante numa conversa essa última semana, Valdizan, com os irmãos, pensando nesse processo, né, de desenvolver mais o projeto Alcance, porque tem sido sempre uma coisa muito informal. E eu falei, o que é o projeto Alcance? É um serviço de ensino. Só. Só. E é isso que nós estamos oferecendo, usando o título, né, Projeto Alcance, ou não. Eu acho que eu nunca falei assim. Estou aqui, Valdizan, como representante do Projeto Alcance. Né? Não, não. Verdade. A coisa não está bem por aí, não, viu? A nossa preocupação é única, é a salvação de cada indivíduo, seja você católico, seja você protestante, evangélico, pentecostal, batista, presbiteriano, ortodoxo, blá, 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 blá. A nossa preocupação é você pegar a Bíblia, ler a Bíblia, ouvir e entender o que diz o Senhor Jesus Cristo dentro da Bíblia e obedecer ao Senhor. Nós não temos outra preocupação, nós não temos outro alvo, outro objetivo a não ser a salvação das nossas almas, nós todos. E por Sim. isso nós estamos colocando os pingos nos is. Para ninguém dizer no dia do juízo, mas você não falou assim muito claro, né, quanto a essa questão. Se tivesse explicado mais, melhor, Jesus repetia as coisas. E ele falava assim, muito bem. E eu publiquei hoje, vou dizer, é hora de ir embora? Eu estou falando, então. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente vai encerrar por aqui hoje. Tá. São 11h30. Apesar de eu estar de folga hoje, eu tenho uma rotina que Tá. me convida a ir até 11h30 no máximo, né? Ok, Para cumprir outra agenda, né? tá certo. Mas, não, assim, eu acredito que nós temos muito ainda para falar sobre esse assunto, não vai se esgotar agora. E como a questão do batismo é o ponto que mais concentra a atenção, ele pode ser mesclado depois, ou a gente pode fazer umas ramificações ali para o arrependimento, para o evangelho, e dosando isso aí de forma que fique bem entendido. E na próxima semana, é porque o Rendal só tem um dia que ele participa aqui, tá bom? Mas futuramente ele vai ficar cativo, né? Todo dia, e aí ele vai. Mas, meu irmão, vamos fazer o seguinte: quarta-feira a gente continua falando, ainda olhando para capítulo 2 e 3, não é? E aí a gente segue a partir daí. Tá bom assim? Tá bom assim. Então, agradeço muito aí a participação do Rendal. E dizer para as pessoas, olha, aqui é um programa de rádio com live. Se a live caiu, você pode continuar ouvindo o programa na rádio. Né? O da rádio não cai. Né? A Isso. live pode cair, mas o da rádio está lá ao vivo o tempo todo. Isso. Tá bom? Suas palavras de agradecimento, encerramento hoje, Rendal? Só quero agradecer, viu? Agradeço, né, a sua bondade, generosidade, né, de abrir o programa para minha participação e agradecer a sua paciência e perseverança Amém. quando ocorrem problemas técnicos e também humanos, né? Eu sei que
tem esse lado. Que Deus abençoe. Oro, né, para que Deus abençoe cada vez mais, né, o seu trabalho com a rádio e também em outras áreas, né, de serviço no reino. Amém. E agradecer, né, os ouvintes, telespectadores, para que nós queremos ser úteis ao reino. Então, se de alguma maneira esses momentos sirvam para encorajar você na sua fé, para ajudar você a ser obediente ao Senhor em todas as coisas, aí nós ficamos felizes com isso. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Bom dia e uma Até a boa próxima. tarde para vocês. Fiquem Isso. com Deus. Amém. Tchau, tchau. É isso aí, né? A gente termina aqui a nossa conversa de dias, mas a gente continua na próxima quarta-feira. Eu digo para você assim, ó, você vai acompanhar o programa, fica no site, porque se a live cai, você fica ouvindo. Se a live não cair, você fica assistindo, mas no site, tá bom? Deus abençoe a cada um de nós, nos ajude a cada dia a continuar sempre buscando obediência